io ti ricordo. Bom, meus irmãos, nós vamos começar agora uma série de 5 vídeos falando sobre o dom de discernimento dos Espíritos. Imagine vocês que normalmente quando você está no seminário, né, como o tempo ali é curto, tem que aproveitar muito tempo, então você fala sobre esse dom, comunica esse dom, muitas vezes junto com o dom de sabedoria. Mas eu vou procurar dar para vocês uma formação mais completa, certo? Porque aqueles que quiserem realmente saber um pouco mais sobre o discernimento dos Espíritos, que não é um assunto menos importante do que outros dons, pode ter essa oportunidade agora. E mas não é para esgotar o assunto, certo? É apenas para falar um pouco mais desse assunto, tá bem? Uma pequena introdução, a gente pode dizer assim, que esse dom do discernimento dos Espíritos, ele faz parte do segundo grupo de dons. Vou repetir aqui um pouco, que eu já falei. O primeiro grupo, né, são os dons de palavra, né, que é o dom de língua, o dom de interpretação de língua, o dom de profecia. O segundo grupo, que é esse que nós estamos fazendo agora, são os dons, né, de revelação, o dom de ciência, dom de discernimento dos Espíritos, sabedoria, certo? O terceiro dom, que a gente vai ver mais na frente, são os dons de poder, né? Fé, milagres, cura, né? Só para relembrar, né? Esse dom de discernimento, ele nos ajuda a conhecer o Espírito, isto é, o princípio animador. Então, com ele, nós chegamos com facilidade à origem de uma inspiração e também podemos confirmar de onde essa inspiração pode ter vindo. Por exemplo, se ela vem de Deus, né, ou também de Deus através dos seus anjos, seus mensageiros, né? Anjo quer dizer mensageiro. Se vem da mente humana, que tanto pode estar sadia, né, ou doentia. Se ela estiver sadia, muito bem. Se estiver doentia, provoca muita confusão. E também se ela vem dos espíritos malignos, né? Do demônio ou de alguma influência espiritual maligna. Entenda também que esse dom nos ajuda a distinguir o certo do errado, né? O verdadeiro do falso. Ele orienta nossas vidas na fé e na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora seja um dom é uma graça, né? Ele certamente resulta da nossa caminhada. Né? Nós somos maduros na fé por nossa perseverança, por nossas orações, pela nossa leitura da Palavra de Deus e pela nossa docilidade ao Espírito, né? Ao Espírito Santo. Junto com a maturidade, nós recebemos o dom do discernimento espiritual. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2690. O Espírito Santo dá a certos fiéis dons de sabedoria e discernimento, em vista do bem comum que é a oração, direção espiritual. Aqueles e aquelas que têm este dom são verdadeiros servidores da tradição viva da oração. Em vista do que já aprendemos, nós podemos dizer então que o dom do discernimento, ele é acompanhado do entendimento, da prudência, da escuta. E que o dom do discernimento é aquele que nos faz perceber a ação do humano, de Deus e do maligno. Para isso é que existe esse dom e a gente vai explicar. Se aquilo que a gente ouve vem de Deus, se aquilo que a gente ouve vem de um ser humano sujeito a falsidades, ou se vem do maligno. O maligno usando fatos, pessoas, situações, tá? E se você não souber discernir, você
se arrependa. Sabemos que no mundo estão ocorrendo profundas e rápidas transformações no campo religioso e aqui e acolá, em todas as partes do planeta, surgem novas seitas, pode ser cristãs ou não, mas surgem. E a cada dia nós nos deparamos com movimentos messiânicos, né? Movimentos ligados ao esoterismo e tal. Então, isso é um solo fértil, né, para o florescimento de pseudos profetas. Ainda de acordo com o catecismo da Igreja Católica, nós temos as seguintes citações. Eu, quando boto coisas do catecismo, é porque é a orientação da igreja, é a palavra da igreja. Tá? Então, no parágrafo 1676, depois você vai pesquisar o discernimento da religiosidade popular e do sentimento. Né? Nos parágrafos de 407 e 1780, eles falam do discernimento da situação do homem e da sua ação. O parágrafo 2847 fala do discernimento da tentação. O parágrafo 1729 ele explica o discernimento dos bens terrenos e do uso desses bens terrenos. O parágrafo 800 ele comenta o discernimento com respeito aos carismas. Tá? E no parágrafo 2690 diz que o Espírito Santo nos dá esse discernimento. Então, de uma forma bem rápida, esses parágrafos dão a ideia do catecismo, que é a palavra da igreja, do magistério, para nós, sobre essa questão do discernimento. Tá? Aí eu pergunto, o que vem a ser o discernimento dos espíritos? Como é que a gente pode conceituar isso? Então, se a gente for querer saber pela etimologia, a gente vai ver que discernir vem do hebraico, né? Naka, e do grego diakrinon, diacrisim, né? Que significa distinção, separação, julgar, fazer distinção, fazer separação, julgamento dos espíritos, julgamento que quer dizer identificar aquilo que é verdadeiro do que é falso. Esse discernimento vem também do latim discernere, né? Dele provém o substantivo discretio, que inicialmente quer dizer a capacidade de discernir, de perceber claramente alguma coisa, a faculdade de distinguir, diferenciar, discriminar. Ou seja, em outras palavras, seria, por exemplo, entender as consequências de uma ação. Ação nossa ou de outras pessoas, né? Esse dom, assim como os outros dons de revelação, que são sabedoria e ciência, além desse, né, discernimento, só é mencionado uma única vez no Novo Testamento. Mas ele é muito importante. No Novo Testamento, bem entendido. Então o teólogo, Wayne E. Gruden, ele define assim esse dom. Discernimento de espíritos é a capacidade especial de reconhecer a influência do Espírito Santo ou de espíritos demoníacos numa pessoa. Então, esse dom é um dos dons através do qual nós percebemos assim intuitiva e instantaneamente quais são os espíritos que estão presentes e operantes em uma palavra. Palavra que eu digo, se ele é santo, se é demoníaco, se é uma coisa que vem só da minha vontade de dizer, do meu conhecimento humano, né? Ou se é uma mistura deles, mas o discernimento não vai dizer isso, tá certo? Então esse dom, ele é ligado à proteção de um rebanho, né? Você que é coordenador de ministério, ou coordenador de um grupo de oração, de uma pastoral, né, de um movimento, de uma comunidade, saber muito sobre o dom do discernimento, porque você está lidando com pessoas diferentes, que pensam diferente, né?
que têm atitudes diferentes, que têm famílias que vivem em situações diferentes. Então, o discernimento é importantíssimo, tá bom? Ele facilita também a capacitação para identificar os falsos profetas. Assim, esse aí você pode até ver em 1 João 4, de 1 a 3. Então, ele também termina nos permitindo detectar os espíritos enganadores, né? Como a gente vê na 2 Coríntios, no capítulo 11. Também é a habilidade ou a capacidade dada por Deus de se reconhecer a identidade dos espíritos que estão por trás de diferentes manifestações ou divindades. Tem tantas divindades por aí, meu Deus do céu. Então, se você não exercer esse discernimento, você pode cometer erros na execução da obra de Deus e pode levar a agir pela carne, pela noção, certo? Pode dar errado. Portanto, esse dom nos habilita a perceber se as manifestações espirituais são verdadeiramente divinas ou se são frutos de um emocionalismo exagerado. Ele também nos permite detectar se o espírito que comanda essa tal manifestação é divino ou diabólico. Parece até que eu estou repetindo coisas, mas não é. É apenas enfatizando bem isso. Porque é sobre isso que nós estamos falando. É sobre o discernimento dos espíritos. Então, neste ponto, nós falamos de novo. E o irmão que possui esse dom, biblicamente falando, possui uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para exercer o ministério. É muito difícil, para não dizer impossível, você querer exercer o ministério sem ter o dom de discernimento. A não ser que seja posto lá pelo coordenador de um grupo, uma pastoral, na marra, certo? Mas, com certeza, as coisas tendem a não dar certo. Então, o discernimento é o dom que nos abre os olhos para um mundo invisível, certo? E nesse mundo invisível é onde agem os espíritos bons e os espíritos maus, mas são invisíveis, certo? Então, nós podemos até dizer que é uma iluminação interior que Deus nos dá e que nos mostra qual é o poder ou o espírito que está causando alguma coisa, provocando alguma ação, alguma confusão, ou então qual é a fonte de algum pensamento, fato qualquer que esteja. Um grupo, por exemplo, de repente pode dar uma tempestade lá que abala todo mundo, e você tem que ter o discernimento para saber identificar de onde vem isso. Então, discernir significa isso, perceber, distinguir, diferenciar, né? Diferenciar fatos, informações que você recebe, se não é fofoca, né? Ou se é uma coisa de Deus para você, ele alertando. Se for fofoca, meu amigo, vem do maligno, e o maligno não quer nada unir, ele quer desunir tudo, separar. É um dom que por meio do Espírito Santo tem relação com a palavra de Deus. Esse dom ele tem um grande respaldo no conhecimento e no estudo da Bíblia. É uma resposta certa à intimidade e às coisas do reino de Deus. Ele nos dá isso. É claro que isso nos traz maturidade, visão, capacidade para discernir entre o bem e o mal e tal. E dessa forma, o discernimento espiritual é quando percebemos a vontade de Deus, né? E ficamos sensíveis à ação do Espírito Santo. Porque para cada moção que o Espírito nos dá, ele também dá uma direção. Ele apenas não vai dizer que está errado, ele vai dizer o que precisa ser feito de certo. Então é importante ressaltar mais uma vez que esse dom ele é muito importante para todos os ministérios. Não é só para o Ministério da Pregação, o Ministério da Cura, não, é para todos. O Ministério de Música e Arte, o Ministério de Intercessão, muito, certo? Ministério da Pregação, muito. Ministério de quem está aconselhando, de quem está consolando, tá certo? E quem está orando pelos outros é muito importante, certo? Ele nos abre para esse mundo invisível, como eu já disse. Agora, mais do que o conhecimento teórico, esse dom é uma percepção espiritual, né?
que está alicerçada nas experiências vividas antes por nós. Você está no grupo, N pessoas estão ali, e você vai, a cada pessoa, uma história diferente, e aquilo vai lhe alimentando com experiências também. E o Espírito Santo vai lhe alicerçando nisso. É uma coisa que vai acontecendo naturalmente quando você dá essa docilidade ao Espírito Santo. Que este dom ele é concedido geralmente aos líderes. Esses líderes, tanto de uma paróquia, de um grupo de oração, de uma comunidade, de aliança, uma comunidade de vida, ou uma pastoral, né? Certo? Para que esses líderes possam comandar com segurança espiritual essas suas ovelhas, esses seus comandados, contra a ação do maligno, contra a ação de Satanás, não importando que essas pessoas comandadas, ovelhas, sejam ordenadas ovelhas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 29 e 31, que diz isso. Né? Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Vigiai. Lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Isso aí foi o que disse São Paulo, né? Nesse livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Então, entendo, irmãos, que precisamos ficar sempre atentos, porque o inimigo age covardemente, sorrateiramente. Ele age nas sombras, nas escuridões da vida, e ele fica em volta só esperando uma escorregadinha nossa, só esperando um deslizinho nosso, esperando uma oportunidade de lançar a sua ação em nossos grupos, né? Então, se num grupo tem 50 pessoas, tem 2, 3 lá que estão num pecado terrível, o inimigo vai usar esses 2, 3 para bagunçar todo o seu grupo de oração. Pode ter certeza disso. Tá? Também isso pode acontecer no nosso ambiente de trabalho, nossa casa, né? Em qualquer lugar que a gente esteja. E ele vai ficar, porque ele fica rodeando. Você lembra daquelas de Discovery, né, que aparecem aqueles leões? Veja como é que os leões ficam ali olhando um rebanho lá de zebras, ou um rebanho de nus. Eles ficam ali olhando, rodeando. Eles não estão ali porque olham, que acham que as zebras são bonitas, não. Eles estão ali olhando quem é daquelas zebras, ou daqueles gnus, ou daqueles búfalos, que estão ali com algum tipo de fragilidade. Alguns estão lá mancando, pegou a pata, ou não sei o que, com alguma ferida. Então o leão, ele não vai naquele que está forte, ele vai naquele que está fraco. Então naquele momento que ele vai dar o bote, o que acontece? Ele faz aquela arrancada e o rebanho se dispersa. No que se dispersa, os mais fortes escapam do leão. Os mais fracos não têm como escapar. Aí o leão vai lá e devora. Quem são os mais fortes, meus irmãos? São aqueles que estão alicerçados na palavra de Deus e que estão levando uma vida correta. Quem são os fracos? Aqueles que resolveram ir pela vereda dos pecados. Então o grupo é atingido, sim, porque há aquela confusão, aquela tempestade. Mas, basicamente, aqueles que estão fragilizados pelo pecado são devorados pelo leão. Não esqueça disso. A nossa defesa, certo, deverá sempre ser o Espírito Santo, pois ninguém tem por si próprio o espírito correto, o discernimento correto. Para dar ainda mais ênfase, podemos dizer, irmãos,
que meditar um texto que está em Hebreus nos faz muito bem. Hebreus 5,14. Diz lá, mas o alimento sólido é para os adultos aqui que são maduros na fé. E para aqueles que a experiência já exercitou na distinção. Essa distinção entre parênteses, discernimento. A distinção do bem e do mal. Com relação às crianças, nós falamos muito de adultos aqui, vamos falar sobre crianças também, né? Nós precisamos entender que elas não têm a mesma capacidade de distinguir que nós adultos temos. Certo? Então, lendo o texto de Hebreus, nós podemos compreender melhor isso. Né? Hebreus 5, 13 a 14. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda. Se alimenta de leite, criança, né? Porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal, como dissemos agora há pouco. Então, para distinguir o adulto da criança, nós devemos entender, então, que atitudes carnais tendem a impedir nosso crescimento e impossibilitar o nosso discernimento espiritual. E aonde a gente vê isso? Como se dá embasamento disso? Aonde está isso na Bíblia? Está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: a vós, irmãos, não pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber, e não alimento sólido que ainda não podeis suportar. Nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Né? Os coríntios se achavam demais, né? Eram, eu não digo arrogantes, mas eram tão, meu Deus do céu, gostavam de tanta vanglória. Aí Paulo veio com isso aí para cima deles: olha, vocês são as criancinhas, cuidado com o inimigo, vai fazer você se sentir o maioral só para lhe dar uma rasteira. É isso que faz com aqueles que ficam atrás de mais de vanglória do que de fazer o serviço de Deus, né? Então nós observamos ainda que o discernimento espiritual ele é fruto do crescimento espiritual e que o seu exercício e a sua prática resulta um crescimento espiritual ainda bem maior. Né? O discernimento espiritual caminha junto com a prática de uma vida de consagração a Deus e não como uma obrigação. Agora sou obrigado. Não, você faz isso de boa vontade, meu amigo, então caia fora, vá fazer outra coisa. Tá? Mas não fica aí, não namura não. Vamos falar aqui também, né, gente, para a gente encerrar esse vídeo, dos tipos de discernimento. Então nós temos o discernimento divino. E aí eu vou lhe dar colocar aí para você ler o capítulo 9 do livro da sabedoria. É um dom pleno de Deus, né, que também está lá em Mateus 16, 15 a 17, né, dizendo que é a ação do Espírito Santo, o discernimento divino. Tá? Nós temos o discernimento reflexivo. O que é discernimento reflexivo? É nada mais que o bom senso, né? Então, você lê aí em Ageu, assim, concebido pela inteligência, estudo, formação e experiência da vida. Por exemplo, não roubar, não matar, não atravessar a rua sem a devida segurança, certo? Não jogar uma casca de banana para outro escorregar, coisa desse tipo, né? A pessoa ter bom senso, tá? Nós temos também o discernimento doutrinário. A gente tem como embasamento ali o Efésios 4, versículo 11 e 16. Então ele é adquirido pelos estudos das Sagradas Escrituras, né? Da Sagrada Tradição e pela doutrina do magistério da igreja. Certo? Normalmente ele vem assim da exegese. Nós temos também o discernimento carismático. Ele é acompanhado da palavra de ciência, sabedoria e discernimento. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, está dizendo assim: é o que nos faz distinguir que tipo de espírito está se movendo em nós.
o discernimento dos espíritos, né? A outro, a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Então esses três dons, eles se completam e é bem melhor que andem juntos, né? Quais são os três dons? Discernimento, variedade de línguas e interpretação de línguas. São Bernardo, né, ele falou de 5 classes de espíritos. Ele disse assim, que tem o espírito santo, o espírito angélico, o espírito diabólico, o espírito da carne e o espírito do mundo. Esses três últimos, né, o diabólico, da carne e do mundo, eles são inimigos do nosso próprio espírito. Eles tentam lutar contra o espírito santo e o espírito angélico. E nós temos também o discernimento vocacional, né? A gente vê em 1 Samuel, no capítulo 2, de 1 a 11, né? Que devemos estar atentos à vontade de Deus, sem nos deixar levar pelos outros. Depois você vê 1 Samuel 2, de 1 a 11. Por fim, nós temos o discernimento profissional. Então, em Provérbios 20, 18, diz que os projetos triunfam pelo conselho e com a prudência que deve ser dirigida. É com a prudência que deve ser dirigida a guerra. Você está numa posição de comando, numa empresa grande ou média ou pequena, se você não tiver discernimento, você joga essa empresa lá para o buraco. Então, discernimento. Discernimento traz prudência, discernimento traz bom senso, uma série de coisas, tá bom? Tá certo? Então, meu irmão, nós encerramos aqui esse primeiro vídeo. Virão mais 4, já sobre assuntos diferentes, né? Para que você possa compreender bem o que significa isso aí. E que isso aí também seja bom para você, tá certo? Eu desejo uma feliz formação. Shalom, Pai.